Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Aline, né, professora de Física, e nós vamos dar início hoje ao nosso estudo do PET, né, que é relacionado, né, à matéria que vocês têm que estudar no primeiro ano. É um pouco fora de ordem, a gente vai estudar algumas coisas por fora, que são a parte complementar da matéria, tá? Mas ele está dentro da matéria que vocês teriam que estudar, tá ok? Então, nós vamos começar com a parte da ondulatória, tá certo? Então, a ondulatória que vai ser o estudo das nossas ondas. Então, vocês vão ver que a primeira parte é bem teórica, é bem tranquila, tá? Mas como eu já postei diversas vezes nos grupos, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar, não tem problema nenhum, tá certo? Me procura, me manda mensagem, que a gente vai sempre tentando resolver as dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá, ó, para a gente entender o que é uma onda, né? A gente tem que começar com os conceitos da ondulatória. Então vamos lá. Vou colocar a apresentação aqui, ó, para a gente ver o que a gente vai estudar, né? A gente está começando no volume 1, na semana 1, e é a nossa partezinha da ondulatória, tá certo? O que essa parte da ondulatória vai trazer? Ela vai trazer o estudo das ondas, né? Então, a princípio, nós temos que entender o que é uma onda. Uma onda, gente, vai ser sempre uma perturbação, tá? Ó, então, uma onda é uma perturbação, alguma coisa que acontece ali no meio. E essa perturbação produz energia, tá? Essa energia vai poder ser transportada, tá certo? Só que tem um detalhe: a onda ela não consegue realizar o transporte de matéria, tá? Então a onda ela transporta energia, mas ela não consegue transportar matéria. Isso tem que ficar claro para vocês, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas aqui, o que eu coloquei aqui? Alguns exemplos, né, do que são as ondas. Então, a gente pode ter uma onda em uma corda, como nesse caso aqui. Uma onda, por exemplo, nessa situação aqui, se poderia ser um som, poderia ser uma onda de transmissão de dados, nós vamos entender isso mais para frente. E isso aqui é a própria onda que a gente está acostumado, que é a onda do mar, né? Vamos entender um pouquinho essa questão da onda do mar com esse conceito de ondas que a gente acabou de ver aqui. A onda é uma perturbação do meio, certo? Então, alguma coisa na Terra vai perturbar o meio, fazendo com que surjam as ondas no mar. A onda do mar, gente, ela não é capaz de realizar o transporte de objetos que estejam no mar. Por exemplo, eu vou colocar lá um barco, né? Vou colocar um barco e esse barco sem motor e eu quero que ele chegue até a areia da praia sendo movimentado pelas ondas. Isso não vai acontecer, porque a onda ela só transporta energia. Então, o que o barco faz quando a onda passa por ele? Né? Vamos supor que aqui está o barco, ó, tá? Então, a onda está passando aqui por ele, ó. O barco, ele sobe e ele desce de acordo com a passagem da onda, mas ele não sai do lugar, porque a onda não consegue transportar a matéria, que é o barco em si, tá certo? Então, essa é uma característica importante das ondas. Mas chega um monte de lixo na areia da praia. Esses são outros processos. Não são as ondas que vão fazer esse transporte. É questão das marés, questão de outras situações que estão envolvidas nesse transporte dos objetos pelas ondas, tá? Tem que ficar claro isso. Aí aqui, nessa semana 1, nós vamos ver o seguinte, que as ondas elas podem ser classificadas, tá? De acordo com a forma de propagação. Então, a gente vai ter duas classificações, que são as ondas longitudinais e ondas transversais, ou quanto à natureza de propagação, que aí vão ser as ondas mecânicas ou as ondas eletromagnéticas, tá certo? O que é uma onda longitudinal, gente? Uma onda longitudinal vai ser isso aqui, ó. Presta atenção no desenho. Vamos supor que a gente tem aqui, ó, uma mola, né? E aí, o que eu fiz nessa mola? Ó, eu estiquei a mola, tá vendo? A mãozinha aqui tá esticando a mola. E aí, o que acontece? Quando a mãozinha tá esticando a mola,
Aí a gente vai ter uma que a gente chama de elongação, e quando a gente soltar essa mola, ela vai fazer esse movimento aqui, ó, tendendo a voltar para a sua posição original. Então, presta atenção, ó, eu fiz um movimento para puxar a mola nessa direção, dessa seta que eu estou desenhando aqui, e a mola se movimentou nessa direção. Então, olha só o que acontece. A onda é longitudinal quando a direção de vibração, que é essa aqui, ó, é como eu estou produzindo a onda, então essa é a direção de vibração, coincidir com a direção de propagação, que é essa direção aqui, ó. Isso é representado por essas duas setinhas. A direção de vibração aqui de cima, que é a primeira figura, e a direção de propagação, que é a segunda figura. Quando essas direções são coincidentes, nesse caso elas são coincidentes, né? Tá tudo na direção horizontal. Então a onda é dita longitudinal, tá bom? A gente vai ver depois exemplos de ondas longitudinais, mas o som é um exemplo de onda longitudinal, ok? Vamos ver agora o exemplo de uma onda transversal para a gente entender a diferença. Uma onda transversal é aquela situação em que a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, vamos supor que a sua mãozinha está aqui, ó, ok? E você está fazendo o quê? Produzindo essa onda aqui na corda. Então, para você produzir essa onda aqui na corda, o que você tem que fazer com a mão? Ó, subir e descer, subir e descer, certo? Então, essa é a sua direção de vibração. É uma direção vertical, né? Essa direção aqui é direção vertical. Quando a onda é produzida, a gente tem a direção de propagação. Essa direção de propagação significa o quê? Significa que a nossa onda está se propagando, né? Está se movimentando nessa direção aqui, ó, da setinha. Essa direção é uma direção horizontal. Então, a vibração ocorreu nessa direção e a propagação está ocorrendo nessa. Ou seja, essas duas direções são perpendiculares. Quando isso acontece, a gente chama de onda transversal, tá bom? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma onda longitudinal de uma onda transversal. O exemplo de uma onda transversal é a luz, tá? Na verdade, todas as ondas eletromagnéticas, nós vamos ver na semana 2, a gente vai falar sobre isso, ok? E aí, gente, tem a classificação também entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, né? Já que eu já estava falando sobre isso. Qual que é a diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? A onda mecânica é aquela que precisa de um meio para se propagar. Ou seja, ela não se propaga no vácuo, né? O que é o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria, não tem nada no vácuo. Não tem ar, não tem nada, tá? Então, o som, ele precisa do meio para se propagar, ele precisa do ar, ele precisa de um meio sólido ou de um meio líquido, né? Ele precisa de um meio. Então, quer dizer que no vácuo, essa onda aqui não se propaga. Exemplos de ondas mecânicas. O som é uma onda mecânica. Então, por exemplo, se você está vendo um filme de ficção científica e lá no espaço está acontecendo um monte de barulho, está errado fisicamente aquele conceito. Por quê? Porque lá no espaço é uma região de vácuo e lá não vai ter barulho, porque o som não se propaga no vácuo, ok? Outros exemplos de ondas mecânicas. A onda produzida em uma corda, como esse caso aqui, ó, né? A onda produzida na corda. Uma onda produzida, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma bacia, tá? E aqui tem água nessa bacia. E aí você vem e joga uma pedrinha aqui, ó, no centro dessa bacia. O que que vai começar a acontecer, ó? Vão acontecer ondas, né? Se propagando pela água aqui, ó, dentro da bacia. Isso também é o exemplo de uma onda mecânica. O meio é a água, no caso, né? O meio líquido, ok? Então, a onda mecânica precisa do meio. A onda eletromagnética, não. A onda eletromagnética, ela se propaga no meio material, tá? Mas ela também se propaga no vácuo, tá bom? Aí eu já até dei um spoiler aí, né? Um exemplo de uma onda eletromagnética que a gente tem no nosso dia a dia é a luz,
tá certo? Mas existem outras ondas eletromagnéticas. Mas nós vamos deixar para falar disso lá na semana 2, que a gente vai falar especificamente das ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, o que vocês têm que saber aqui agora, que as ondas eletromagnéticas, diferente das ondas mecânicas, se propagam no vácuo, mas elas também podem se propagar nos meios materiais, tá? Eu coloquei outros exemplos aqui, né? Ó, vou falar sobre isso lá na semana, vou falar sobre isso na semana 2. É a luz, as ondas de rádio, o raio-x, micro-ondas, que é igual aquela do micro-ondas que você usa na sua casa, tá? O laser e assim por diante, tá bom? Então, a gente vai ver isso direitinho lá na semana 2. Ok, gente? A próxima parte vai falar sobre as características das ondas. Quais são as características principais das ondas, né? Primeira coisa, gente, nós temos que entender que esses pontinhos aqui de cima, esses pontos mais altos aqui da onda, eles são chamados de crista, tá? Então, crista é o ponto mais alto da onda. Os pontinhos de baixo são chamados de vale, são os pontos mais baixos aqui da onda. Sempre você pode pegar essa onda e dividir ela ao meio. Tá vendo essa linha aqui, ó? Tá dividindo essa onda ao meio. Quando essa onda ela é dividida ao meio, gente, eu posso medir a distância desse ponto de divisão até a minha crista, né? Vamos supor que eu medi isso aqui, deu 10. Tá? Um número qualquer, deu 10. Aí eu peguei agora e fiz o seguinte, eu peguei o ponto de divisão e medi até o vale. Medi lá até o vale. E eu encontrei 10 também, né? Por que eles são iguais? Por que eu vou encontrar valores iguais? Porque essa distância do que corta a onda ao meio até o ponto mais alto é chamado de amplitude. Mas essa amplitude também é dada quando eu meço a distância entre o ponto que corta a onda ao meio até o ponto mais baixo. Então, a amplitude é sempre um valor igual para a onda, tá? Pode ser do meio para cima ou do meio para baixo. Sempre vai ser o mesmo valor. Portanto, gente, vamos supor que você esteja fazendo um exercício e te deu essa distância aqui, ó. Ah, te deu essa distância aqui, ó. Isso tudo aqui. Aí vai falar que isso tudo aqui vale 50. Estamos preocupados com a unidade agora não, tá? Essa distância toda aqui vale 50. E aí pergunta para você qual que é a amplitude. A sua amplitude não é 50. Você tem que pegar esse valor e dividir por 2, porque a sua amplitude é esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ou esse pedacinho aqui para baixo, ó, que vai dar no mesmo. Então, 50 dividido por 2 vai dar 25. Nesse caso, a amplitude seria 25, tá certo? Então, presta atenção nessa primeira característica, que é a amplitude. A segunda característica, gente, aí aqui tem todas elas, tá, gente? Ó, então, a gente já falou da amplitude. Ó, já falei aqui da amplitude, que é o nosso A, tá? Então, aqui, ó, a amplitude é medida como a distância da posição de equilíbrio até a altura de uma crista ou de um vale, foi o que a gente falou. Geralmente, a unidade de amplitude é uma unidade de comprimento, tá? Centímetro, decímetro, metro e assim por diante, ok? A outra grandeza, gente, é essa aqui, ó, é o comprimento de onda, tá? O que é esse comprimento de onda? Primeiramente, vamos entender o símbolo, tá? O símbolo do comprimento de onda é isso aqui, ó. É um trenzinho esquisito aqui, que é chamado de lambda. Essa letrinha aqui é uma letrinha grega, tá? Chamado lambda. Eu geralmente escrevo ela assim, ó. Beleza? É o nosso lambda. O que esse lambda representa? O que esse comprimento de onda representa? Basicamente o comprimento de onda vai ser a distância entre duas cristas sucessivas, ou seja, uma atrás da outra, né? Então, tá aqui, ó, uma crista. Onde que tá a próxima crista? Aqui. A distância entre essas duas cristas é o comprimento de onda. Ou também pode ser o quê? A distância entre os dois vales, ó. Um vale, dois vales. Então, a distância entre dois vales também é o comprimento de onda, ok?
Quando a gente define o comprimento de onda dessa forma, gente, o comprimento de onda também é uma distância, tá? Então, também vai ser medido em centímetro, decímetro, metro e assim por diante. Quando eu defino o comprimento de onda dessa forma, a gente está, na verdade, identificando quando que a onda volta a se repetir. Vocês concordam? Porque olha só, aqui ela está nessa crista, né? Quando ela passa por outra crista, quer dizer que essa onda completou um ciclo. Como assim completou um ciclo? Nessa posição aqui, vamos supor que a gente colocasse aqui um objeto, tá? Então, vou colocar um objeto aqui, sei lá, um pequeno toquinho aqui, ó, tá? Nessa posição. A nossa onda está se propagando, ela está se movimentando, ok? Aí o toquinho, eu comecei a medir a posição do toco aqui. Para o toco voltar nessa posição, a onda tem que estar exatamente em uma crista. Então, é isso que a gente fala quando o objeto ele percorre uma distância completa. Ele completa um ciclo, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque uma outra forma de calcular o comprimento de onda é você pegar um determinado ponto dessa sua onda e fazer com que ela encontre o ponto que vai se repetir. Como assim? Presta atenção aqui, ó. Vamos supor que a gente começou a medição aqui, ó, né? Então aqui a onda tá no zero, né? Tá no ponto lá que a gente cortou a onda no meio, ok? Beleza, aí a onda começou a subir. Vou pegar um outro marcador aqui para vocês verem, ó. Ela começou a subir, beleza, subiu. Aqui nesse pontinho, gente, ela passou pelo zero. Aí vocês vão falar assim, então aí é o ponto em que ela volta a se repetir. Não, por quê? Porque por mais que seja zero aqui, a onda aqui, nesse caso, ela tem tendência de descida, ó, ela vai descer. Para voltar a se repetir, essa onda tem que fazer o quê, ó? Ela tem que subir. Então, eu vou ter que andar nessa onda até encontrar o ponto zero em que a onda volta a subir, que é esse ponto aqui, ó. O ponto zero onde ela volta a subir. Então, nesse caso, vou marcar ele aqui agora, ó. Esse pontinho aqui pra gente, se eu medir a distância entre esses dois pontos, eu também tenho um comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda, ele pode ser medido com todos esses conceitos que eu falei, o que for mais fácil para vocês, ok? Vamos calcular o comprimento de onda aqui, ó. Ó, vamos pegar esse ponto aqui, ó. É um ponto de descida, né, ó. Ele tá no zero, é um ponto de descida, ok? Então, vamos seguir. Estamos seguindo, seguimos, zero. É aqui que vai parar? Não. Por quê? Porque aqui ele tá subindo, então vou continuar. Aí aqui encontrou o zero de novo. Aqui ele está descendo? Sim. Então aqui é o nosso ponto que vai fechar o ciclo, onde eu vou ter o meu comprimento de onda, ok? Então vamos marcar aqui, ó. Aí aqui vai ser o ponto que eu vou medir para ter meu comprimento de onda. Ou seja, essa distância aqui, ó, se eu puder medir com uma régua ou alguma coisa que o exercício vai me dar, é um comprimento de onda, ok? Então, tem que ficar esperto nesse cálculo do comprimento de onda, tá, gente? Ok. Os outros dois conceitos que a gente tem que ver aqui são os conceitos de período. Aí, presta atenção que período é representado pela letra T, tá? Ah, por que não é P? Ah, na física tem algumas coisas desse tipo, tá, gente? Então, o período é representado pela letra T e a frequência, que é o nosso Fzinho minúsculo, tá? Vamos entender o que são essas duas coisas. A frequência, gente, presta atenção no conceito de frequência. Frequência é o número de voltas ou de oscilações que a onda vai percorrer em um segundo, tá? Então, por exemplo, eu defini lá no meu relógio 1 segundo e a minha onda está fazendo esse movimento, certo? E aí a gente vai ver o seguinte, ó. Quando ela passa por aqui, vamos supor que em 1 segundo, a gente começou a contar, a onda estava aqui, ó, né? E aí, quando vai passar 1 segundo, acabou a minha contagem, a onda
O pontinho que eu estava marcando lá veio para cá, certo? Então, você vai contar quantas voltas completas essa onda deu. Ó, aqui é uma volta completa, né? Duas, aqui é 3. Então, nesse caso, a minha frequência seria 3, porque ela deu 3 voltas completas em 1 segundo. A unidade de frequência, gente, ela recebe um nome especial. Esse nome é o Hertz, tá? Esse HZ aqui, ó. Beleza? Então, quando a gente fosse falar da frequência, a gente iria falar, ó, 3 Hertz, 3 Hz, tá? Que significa o quê? Que a onda deu 3 voltas completas em 1 segundo. Tem que ser especificamente em 1 segundo, tá bom? E o período, gente? O período é o conceito inverso. Como assim o conceito inverso? O período vai ser o tempo que a onda vai levar para completar uma volta, tá? Então, vamos voltar nesses desenhos aqui. Se a onda, a gente está marcando lá, né? Aí, beleza, vou pagar aqui só para a gente fazer o exemplo, ó. A minha onda agora, eu comecei a marcar, eu vou marcar nesse ponto aqui, ok? E vou contar o tempo que a onda vai levar para chegar aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que desse ponto até esse ponto, a minha onda percorreu um ciclo, percorreu uma volta completa, né? Então, o tempo que eu contar daqui até aqui vai ser justamente o meu período, que a gente chama de T maiúsculo, tá? Período é T maiúsculo, ok? Ah, mas isso aí não era definição de comprimento de onda? Sim. Só que comprimento de onda é definido para distância e o período é definido para tempo. Então, a gente poderia dizer o seguinte: o período é o tempo que a onda gasta para percorrer um comprimento de onda, tá? Então, essa relação é bem importante. O período e o comprimento de onda são bem parecidos os conceitos, só que o comprimento de onda é em relação à distância, o período em relação ao tempo, tá bom, gente? E como período e frequência são inversos, a gente pode estabelecer essa fórmula aqui, ó. Quando a gente fala que uma coisa é inversa da outra, basta a gente colocar um 1 e dividir por aquela grandeza. Então, eu posso dizer, ó, que o período é igual a 1 sobre a frequência, certo? Da mesma forma que eu posso trocar isso aqui, ó. Simplesmente vou multiplicar cruzado aqui, ó, certo? E depois passar o T dividindo. Então, a minha frequência seria o quê? 1 sobre o período. Isso aqui também a gente pode escrever. O que significa isso, gente? Significa que, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. A nossa frequência nesse meu exemplo aqui não era 3 Hz? Se a minha frequência é 3 Hz, eu quero descobrir, por exemplo, o meu período. O período, então, vai ser, ó, período é igual a 1 sobre 3, certo? Se você quiser dividir, pode, se não quiser, deixa em fração. Isso aqui vai ser 0,333. E qual que é a unidade? A unidade é o segundo, tá? A unidade de período é sempre segundo, tá bom, gente? Certinho? Então, basicamente, são esses conceitos que vocês precisam saber. Esses conceitos nos levam ao que a gente chama de equação fundamental da ondulatória, tá? O que é a equação fundamental da ondulatória? É essa formulazinha aqui, ó. V é igual a lambda vezes F, tá? O que é esse V igual a lambda vezes F? O V é a velocidade que a onda vai ter, tá? O lambda é o comprimento de onda e o F é a nossa frequência, tá certo, gente? Então, eu posso relacionar essas grandezas através dessa fórmula. É uma fórmula até bem simples, né? A gente vai utilizar essa fórmula, na verdade, não utiliza nenhum dos exercícios do PET, não, tá? Mas é importante vocês saberem essa formulazinha. Ok, gente? Para a gente finalizar, vocês vão precisar fazer os exercícios do PET, né, que se encontram
nas páginas 67 e 68 da apostila, tá? Do PET volume 1. Só que eu já fiz para vocês aqui alguns. Eu fiz aqui o primeiro, o número 3, tá? Depois, acho que foi o número 5. O 1, o 2 e o 4 vocês vão fazer, tá bom? O número 3, ele está falando o seguinte, ó. Deu um exemplo de uma onda mecânica, tá? Aqui eu coloquei 2 exemplos para facilitar. Uma onda mecânica pode ser uma onda sonora, lembra que eu comentei sobre isso, né? O som é uma onda mecânica, pode ser uma onda em uma corda, né? Pode ser a onda na superfície da água e assim por diante, tá? Na letra B, ele pede um exemplo de uma onda eletromagnética. Aí pode ser a luz, pode ser uma onda chamada micro-ondas, daqui a pouquinho a gente vai ver o que é isso. Pode ser o raio-x, que é aquele raio-x que você faz lá quando quer verificar se tem alguma fratura, alguma coisa do tipo. Isso tudo são ondas eletromagnéticas, tá certo? E isso no número 3, tá, gente? O número 3 é só isso, é bem simples. E o número 5 também vai pedir alguns conceitos. Não é complicado, tá? Eu trouxe aqui o resuminho, mas também tem lá na apostila, tá bom? Se tiver alguma dúvida em algum conceito, gente, é só me mandar, tá? Me manda que a gente esclarece essas dúvidas. No número 5, na letra A, está dizendo o seguinte, ó. Qual o nome da grandeza que mede a distância entre duas cristas consecutivas, né? A distância entre duas cristas consecutivas é o que a gente chama de comprimento de onda, que é o nosso lambda, né? É a nossa letrinha grega, ok? Letra B. Uma fonte de ondas produz 40 ondas a cada segundo. Essa grandeza podemos chamar de 40 Hz, né? Então, ó, 40 ondas a cada segundo. Qual é o nome dessa grandeza, né? 40 Hz é o quê? É a frequência, né? É o número de ondas, o número de voltas dada a cada segundo, ok? Letrinha C. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. Então, o som, ele tem uma velocidade, uma determinada velocidade no ar, ok? A gente quer saber o que acontece com essa onda se essa onda passar a se propagar na água, tá? Então, eu tenho a onda sonora se propagando no ar, eu quero saber o que acontece com essa onda quando ela passa a se propagar na água. Aí, aqui, está acontecendo o seguinte, ó. A gente vai dizer que a onda aumenta a velocidade de propagação, tá certo? Então, a velocidade no ar, que é por volta de 340 metros por segundo, vai passar na água a ser de 1.450 metros por segundo. Esses valores vocês não precisam saber não, tá, gente? Eu só estou dizendo para vocês, aqui só perguntou o que acontece com essa onda. Se ela passa a se propagar na água, ela aumenta a velocidade, tá? Por quê? A onda sonora, lembra que eu comentei com vocês? A onda sonora é uma onda mecânica. E toda onda mecânica precisa do meio para se propagar. Se precisa do meio para se propagar, o que acontece nesse caso? Quanto mais sólido for o meio, maior vai ser a velocidade de propagação. Então, quando você, por exemplo, escuta, coloca o ouvido na parede, né, lá da sua casa para escutar o que está acontecendo na casa vizinha, tá certo fisicamente esse conceito. Por quê? Porque o som que está acontecendo na casa vizinha vai se propagar bem mais rapidamente na parede, que é uma parte sólida, do que no ar, tá? E você vai saber a fofoca mais rápido, tá bom? E na letra D, gente, quer saber o que é o período de uma onda, né? O que o período mede? O período, ele mede o tempo necessário para a onda completar uma volta, né? Então, presta atenção, ó, período mede tempo, né? O período mede o tempo necessário para a onda completar uma volta, ok? Então, o número 5 e o número 3 estão prontos. Vocês vão fazer o 1, o 2 e o 4, só que, gente, para ficar completo, que eu preciso, né, mostrar isso depois para preciso deixar isso, né, para o Estado comprovar que a gente estava fazendo, então, eu preciso que vocês copiem também o 3 e o 5, tá? Então, vocês vão fazer o 1, o 2, aí depois você vai lá copiar o 3,
vai fazer o 4 e vai copiar o 5, tá bom? Já estou montando lá a nossa sala de aula direitinho, tá bom? E vai ter o espaço lá para vocês me mandarem as atividades. Se de tudo não conseguir, pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá certo, gente? Então, até a próxima aula, a aula da semana 2, tá certo? Vamos descartar isso aqui, ó. Então, até daqui a pouquinho, tá bom, gente? Tchau, tchau para vocês. Um abraço.